Nós vamos falar hoje sobre uma breve introdução à apologética cristã, em defesa da nossa fé. De certa forma, nós vamos estar falando um pouquinho que nós cantamos hoje, que o presbítero Fábio falou aqui conosco. Mas a pergunta é, primeiro, o que é apologética? Muitas das vezes é uma palavra que destoa. E muitas das vezes a gente pensa que apologética cabe apenas para o meio acadêmico ou para o meio no meio intelectual, que nós temos que defender a nossa fé. Mas não é verdade. Apologética também não é um pré-evangelismo, né? Alguns pensam que apologética é remover óbices para que a gente possa entrar na palavra de Deus e evangelizar alguém. Também não é isso. Na realidade, a apologética e o evangelismo, eles andam junto, eles andam casados. Vamos dizer assim, como se fosse a mesma faces diferentes da mesma moeda. Uma face de um lado, a face do outro. Meditando sobre esse tema e sabendo que apologética vem da palavra apologia, do grego, né? Apologia, que significa defesa, por isso nós falamos defesa da fé como conceito de apologética, ou resposta a alguma coisa que é perguntado. Nós vemos, né? A gente usar essa palavra apologia, né? Apologia ao crime, apologia à ideologia de gênero, ou seja, pessoas afundadas no lamaçal de lama do pecado, defendendo essas barbaridades que vão contra a vontade de Deus. Mas aqui nós estamos falando de apologética cristã, a defesa da nossa fé. E meditando como um bom militar que sou, né? Eu fiquei pensando, mas como diferenciar a apologética do evangelismo? E eu cheguei assim num conceito, numa ideia, talvez não seja ideal, mas passa perto. Com o evangelismo a gente está atacando, a gente faz incursões no campo do inimigo, a gente se infiltra. Às vezes o ataque é de infiltração, uma incursão, às vezes a gente desborda, às vezes a gente envolve o inimigo, às vezes a gente pode fazer um ataque frontal, né, com toda a frente, mas normalmente fazendo incursões. Já a apologética não é defesa, é a defesa em posição. Nós temos uma linha de contato, o inimigo está para lá, nós estamos para cá, e nós temos que erguer nossas trincheiras. Temos que colocar obstáculos no caminho, temos que fazer essa defesa, de preferência num rio largo, onde tem a dificuldade do inimigo transpor aquele obstáculo e nós defendermos do outro lado. Nós temos que trabalhar diuturnamente para construir essas barreiras que o inimigo não possa entrar dentro da nossa área de operações, vamos dizer assim, né? Ou seja, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, dentro do ensino da palavra. E para isso nós temos que estar trabalhando com as pessoas o tempo todo, construindo barreiras. No campo militar a gente sabe muito bem que não existe fortificação ou obstáculos que seja eficiente, que não seja batido pelo fogo. Então não vale eu construir um muro, construir um obstáculo, se eu não esteja mirando com meus fogos ali, batendo aquilo ali, para que o inimigo não avance. Para isso nós precisamos de pessoas capacitadas, pessoas preparadas, pessoas que saibam usar o armamento, pessoas que saibam construir a edificação, pessoas estudadas, pessoas que trabalham diuturnamente, noturnamente, se preparando para aquele dia que está iminente e vai chegar e vai passar pela vida de todo mundo. Esse dia vai chegar e todo mundo passa pela batalha. Então eu separei aqui alguns textos, teriam mais, mas os principais: 1 Pedro, Judas, 2 Coríntios e Romanos. E ao final, se sobrar tempo, vamos falar de alguma coisa de metodologia, só citar e falar por alto, é só uma introdução, e quem sabe posteriormente a gente possa abordar mais profundamente cada metodologia.
Apologética é a defesa do Evangelho, mas defesa contra quem? Quem deve fazer apologética? Isso é bíblico mesmo? É tarefa de todo crente ou cabe apenas aos especialistas das ciências naturais? Cabe só o pessoal da faculdade, o bioquímico, o médico, o geólogo? Será que a apologética é algo ao alcance do cristão comum? Talvez já demos spoiler, já adiantamos que sim, né? Vamos ler o texto. O texto que está em 1 Pedro 3, 13, 17. Quem quiser pode acompanhar na sua Bíblia. 1 Pedro 3, 13 a 17 é um texto conhecido, né? Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, outros fiquem envergonhados e os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Então está aí o texto de 1 Pedro 3, 17 e 13. Como se portar diante dos opositores da fé, é mais ou menos o que Pedro quer falar. Pedro escreveu essa carta, escrevendo aos forasteiros da dispersão. Então ele estava escrevendo para um povo que estava sofrendo, um povo que estava foragido, que estava lá na Ásia Menor, saído de Jerusalém, na dispersão. E o próprio Pedro, uma pessoa vivida, que sabe muito bem o que é sofrer. E muito pelo contrário, Pedro se regozijava no sofrimento. Tem aquele episódio onde nós vimos que os apóstolos foram açoitados, eles se regozijaram por ter sofrido pela causa de Cristo. E para nós não é diferente. Como nós vamos nos portar diante de opositores da fé? E não nos enganemos, os opositores da fé estão dentro da nossa casa, os opositores da fé estão dentro da nossa igreja, os opositores da fé estão no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, tem opositores da fé. Esta é uma realidade, sempre foi assim, é e será até que Jesus volte. Essa é uma realidade, irmãos. E o apóstolo Pedro aqui nos ensina que não devemos temer o sofrimento e a perseguição. Não nos enganemos, queridos. A gente acha que no Brasil nós não temos grave perseguição do Evangelho, mas temos perseguição. Por várias vezes nós somos postos em xeque, ou afastados, ou tidos como alienados. O mundo, quando nos vê como crente, como luz, não quer se aproximar de nós, porque a luz ilumina as trevas, e as trevas querem se afastar da luz, porque quer se manter nas trevas. Se o crente é verdadeiro, é lógico que as trevas vão se afastar dele, isso acontece. É lógico que as trevas vão querer apagar a sua luz, é lógico, senão ele não está brilhando, senão algo está errado. Se nós estamos sendo perseguidos, que alguém não distrata a gente ou não afasta a gente, se alguém não reclama da gente, se alguém não xinga a gente ou fala mal da gente, algo está errado. Porque é isso que acontece quando nós vivemos a luz de Cristo. É isso que acontece quando nós falamos as verdades absolutas, não relativamos as coisas como o pós-modernismo faz. Então não devemos temer o sofrimento. E eu parei para pensar, presbítero Fábio, e eu até me emocionei nesse momento, e eu comecei a questionar a mim mesmo.
por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tanto medo? Desculpa, irmãos, mas eu sou fraco também. Se você está pensando que é fraco, eu quero compartilhar contigo que eu também sou. Por que eu tenho tanta ansiedade? Mas a palavra de Deus não diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Por que eu sinto medo? Mas a palavra de Deus não diz que não estejais ansiosos com coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas súplicas, as vossas orações, as vossas petições com súplicas e orações, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses. É justamente por isso, né? Porque nós deixamos de defender a nossa fé, primeiramente dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria mente. Deixamos, como o presbítero Fábio falou, as situações da vida familiar, as situações da vida no trabalho, as situações do país, política do país ou econômica do país, ou do trabalho, a dificuldade do trabalho, ou com os filhos que se afastam de Deus, tomar conta do nosso coração, e a gente se sente indefeso e pergunta: Senhor, quando o Senhor vai agir? Então o que nos falta é confiança em Deus, o que nos falta é fé, porque a palavra de Deus nos diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para o monte: derrama sobre os mares, e ele vai cair. Mas nos falta fé, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, não crendo naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível, naquilo que Deus está fazendo, independente das circunstâncias. E eu pensando, meditando, por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tanta ansiedade? É porque eu não faço o que Deus está mandando eu fazer. É porque eu não busco a Ele em oração realmente como deveria buscar. É porque eu não coloco o meu coração diante dEle. Porque quando eu busco a Deus, Ele vem a mim, Ele se manifesta a mim, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Da onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não te deixará ser levado pelo laço do passarinheiro, não vai deixar. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, você não será atingido, apenas com os teus olhos contemplará a recompensa dos ímpios. Essa é a promessa de Deus, e esta é uma verdade que a gente não consegue enxergar a todo momento acontecendo diante de nós, aos nossos olhos. A gente vê Deus cuidando da gente o tempo todo, nos abençoando, nos guardando, carregando no colo, cuidando dos nossos filhos, da esposa, da igreja, cuidando da história, no desenrolar da história. Mas nós continuamos, muitas das vezes, temendo. O temer é natural do homem, né? Desde que Adão pecou, Eva pecou, eles pecaram, nós também pecamos. Porque ter medo, irmãos, é pecado. Porque é totalmente falta de confiança em Deus. É falta de fé. É falta de entregar sua vida ao Senhor. Então não devemos temer o sofrimento, porque somos peregrinos. A carta de Pedro era uma carta aos forasteiros da dispersão, e nós somos aqui forasteiros neste mundo. Nós não pertencemos a este mundo, nós estamos nesse mundo e estamos de passagem, e diga-se de passagem, uma passagem breve, uma passagem muito breve, e achamos que essa vida passageira não vai acabar nunca, mas é breve. Por que sofrimento? Por que medo do sofrimento, da perseguição? Que nos aguarda é a esperança da glória. É isso que Pedro fala aqui, para que mostrarmos a razão da nossa esperança. E qual é a nossa esperança, senão a volta de Cristo?
ou entrarmos e herdarmos o reino de Deus. Mas Pedro continuou nos falando que a batalha é iminente. Se já não aconteceu, vai acontecer, ou acontecerá. A batalha é iminente. E a mentalidade de quem sabe, nós temos que ter a mentalidade de quem sabe que somos estrangeiros e o nosso tempo aqui será de dificuldades. O nosso tempo aqui será de dificuldades e de estranheza. É lógico, o mundo não concorda com as coisas de Deus. É natural que causemos estranhezas nos que não conhecem a luz de Cristo. Eu morei 2 anos no Chile, eu com minha família, e durante esses 2 anos, ao longo do tempo, ali depois de mais ou menos 1 ano, eu já me sentia como se fosse um dali. Não tinha dificuldade nenhuma, a gente vivia bem, a igreja nos recebeu muito bem, um calor assim formidável, temos muitos amigos lá, e nós nos sentíamos como se fosse um chileno, apesar da diferença do idioma, apesar dos costumes, mas às vezes a gente percebia, por algumas coisas que aconteciam, que nós não éramos dali, e aí caía a fichinha, nós não somos daqui. Às vezes queríamos fazer algum certo procedimento, ou um cartão de uma loja, ela pedia um documento, nós não temos esse documento. Então você não pode fazer esse cartão aqui não, ou você não pode fazer esse procedimento aqui não, você não pode fazer essa consulta médica aqui, porque faltava um documento. E a gente percebia, né? Realmente nós não somos daqui. Às vezes nos costumes, né? Os irmãos devem saber muito bem, né? Nos costumes ou nos tratos, às vezes a gente percebia que nós não éramos dali. Uma vez me perguntaram para nós assim, por que vocês comem abacate com açúcar? Nós comemos abacate com açúcar, então fazemos uma vitamina, né? O chileno não, o chileno come abacate com sal, é na salada. É na salada. E é estranho para eles ver a gente comendo abacate com açúcar. E a gente percebia, nós não somos daqui realmente. E assim é o povo de Deus. O povo de Deus às vezes se conforma com este mundo, pensando que eles são daqui, e vai viver nesse mundo, e daqui a pouco já está fazendo as mesmas coisas do mundo, e acha que e aí de repente ele percebe, em determinado momento, que ele não é dali. Nós não somos daqui, somos peregrinos, somos passageiros. Na realidade, somos embaixadores de Cristo, representantes de outro reino aqui sobre a face da terra. Então temos que nos lembrar disso toda hora, e isso é apologética. Pedro nos ensina que devemos estar preparados. Preparados, não apenas é o especialista, não apenas o pastor. Todo cristão é embaixador do reino. Temos que estar preparados para mostrar a razão da nossa esperança. Pedro fala que a nossa esperança tem racionalidade, razão da nossa esperança. E às vezes a gente fala assim, a fé cristã é uma experiência. Ou então a gente fala assim, eu não sei explicar, só experimentando. Só experimentando, não tem como explicar. Mas não é isso que Pedro fala aqui. Não que nós temos que experimentar, não tenhamos que experimentar. Mas Pedro não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que a fé cristã tem uma existência objetiva, é pautada pela racionalidade do Deus vivo. Amai a Deus com todo o teu entendimento. Deus nos deu a capacidade de pensar, Deus nos deu a razão. A revelação especial de Deus foi dada no contexto histórico e progressivamente, e nós podemos estudar, aprender e falar e defender, porque é uma cosmovisão verdadeira, é algo absoluto, é a revelação do próprio Deus, então pode ser defendida. Não é algo extraordinário, não é algo sobrenatural, não, é a ação de Deus nas nossas vidas, é a ação de Deus na história, e deve ser defendido com a nossa razão. E é assim que Pedro fala, para mostrar a razão da nossa esperança. Muitas vezes queremos separar a fé de ciência, ou a fé da razão.
Mas aqui Pedro especificamente nos ensina a estarmos prontos para falar a razão da nossa esperança. O que é a ciência sem Deus? Deus é o dono da ciência e a ciência depende de Deus. Essa é a realidade. A realidade epistemológica que temos que pensar filosoficamente ou pensar em ciência é onde Deus é a fundação de tudo e criador de tudo. E a partir da palavra dele que nós estudamos as ciências e fazemos ciência. Quando inverte as coisas, é o que nós vemos aí. Teoria da evolução. É uma teoria, uma barbaridade, um absurdo, e vendendo como certo uma teoria pagã. O Big Bang. Explodiu e nasceu aí e tal. Absurdo. Tem que ter muita fé, já falei isso aqui para acreditar nisso aí. Então a base de tudo é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, a revelação na natureza, a revelação geral, a revelação na criação e a sua revelação especial nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na sua inerrância e suficiência. E Pedro ainda fala, como devemos fazer isso? Como defender a nossa fé? Como mostrar a razão da nossa esperança? Ele fala, com mansidão e temor, com testemunho. O objetivo não é ganhar uma discussão. O objetivo é ganhar o pensamento, a mente, o coração das pessoas para Cristo. Pegar essa pessoa e trazer para Cristo. Então não é ganhar discussão, muitas vezes a gente quer ganhar discussão, né? No Facebook, no Instagram, ou nas mídias sociais, a gente entra numa discussão ali e acha que tem que falar por último, que quem fala por último é que fala melhor, né? Mas não, a ideia que Pedro passa aqui é com mansidão e temor, com testemunho, aquilo que nós estamos falando é aquilo que nós vivemos, nós temos que espelhar a Cristo, ser como Cristo. E é isso que nos falta. E é por isso que muitas das vezes sentimos medo. E por isso que muitas das vezes nós estamos ansiosos. E eu não falo para vocês, irmãos, eu falo para mim. E essa batalha começa então dentro do meu coração, dentro do seu coração, na sua mente, em buscar Deus, em fazer conhecidas suas petições diante dele, em orações e súplicas, a descansar o seu coração no Senhor, a defender a sua fé com todas as armas que Deus disponibilizou para você. E aí o próximo texto, Judas 1:3. Então a carta de Judas escreve, ele queria escrever para falar da salvação, mas ele teve que escrever para apontar o falso ensino dos falsos mestres que estavam adentrando dentro da igreja, ou seja, a defesa não estava bem feita, né? As pessoas não estavam preparadas para defender, os obstáculos não foram postos, e aí falsos mestres estavam entrando dentro da igreja, e Judas queria escrever para falar sobre a salvação, mas ele escreve para falar que tome cuidado com os falsos mestres, tome cuidado com os falsos profetas, que estão aí dentro da igreja, estão aí. Nós temos que defender a nossa fé, proteger, fazer a apologética correta, pregar a palavra correta. E quando fala em defender a fé aqui em Judas, o texto diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez foi dada aos santos. Ele não está falando de uma fé individual, de uma defesa individual, mas uma fé que foi dada aos santos. Está falando aqui da sã doutrina, de uma confissão de fé, de um arcabouço doutrinário, de o que Deus revelou para nós verdadeiramente. Por isso temos que cuidar contra os falsos mestres, que vêm com ensinos sorrateiros, sutis, heresias, tentar afastar o povo de Deus da confiança, deixar o povo de Deus com medo e com ansiedade, com ensinos falsos.
com coisas de homens, com ideologias, com coisas que não está escrito na palavra de Deus. A carta de Judas foi escrita para combater os problemas da igreja. Judas explica no verso 3 que desejava escrever acerca da comum salvação entre eles, mas sentiu-se obrigado a tratar de problemas que assolavam a igreja. Esquecemos muitas vezes hereges dentro do corpo visível são mais danosos à igreja que inimigos de fora. É o que Paulo explica aos presbíteros de Éfeso em Atos 20. A gente pode ver lá a reunião que Paulo faz com os presbíteros de Éfeso, em Atos 20, ao mostrar que lobos surgiriam no meio deles, lobos em pele de cordeiro, bem mais perigosos que os de fora, trevas tentando dominar a luz. Então devemos estar preparados, com mansidão e temor, lidar com o erro teológico, com as heresias, dentro da igreja também. Qual é a instrução de Judas, que Judas dá para a igreja? Exortando-vos a batalhardes diligentemente, veja bem, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A batalhardes, é uma guerra. Apologética é uma guerra, como eu falei, atacando, defendendo. Nós temos que batalhar diligentemente. Diligentemente é se empenhando, vivenciando, vivendo a cada dia, a cada minuto, a cada hora, se esforçando para aprender, para conhecer, para saber, para rebater, para defender com mansidão e temor. Apologética é tarefa para todos os santos estão na batalha. E nós sabemos que é uma inimizade desde a queda. Há uma inimizade crônica que vem desde a queda até a promessa de redenção, que a gente vê lá em Gênesis 3,15. Jesus mesmo explicou que não há neutralidade nesse mundo, ao dizer que quem não é por ele, é contra ele. Mateus 12,30. Quem não é por mim, é contra mim, disse Jesus. Então não há neutralidade, ou estou de um lado ou estou de outro. Ou sou da tropa que pertence a Deus e está nessa luta por Deus, atacando e defendendo com as armas que Deus deu, ou pertenço ao inimigo, ou pertenço às trevas, ou eu sou luz ou sou trevas, não há meio termo, não há sombra, é treva ou luz. Então a apologética envolve defender a fé de uma vez por todas entregue aos santos. Não é uma fé individual, mas uma defesa da sã doutrina, da fé doutrinária. Não é para defender um mero teísmo, um teísmo qualquer, mas é o teísmo bíblico de um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que manifestou o seu Filho encarnou, viveu uma vida de obediência, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia vai voltar. Essa é a fé que nós defendemos, não um teísmo qualquer. Os muçulmanos também creem no teísmo e outras religiões, mas é o bíblico, é o da palavra de Deus, o revelado na palavra de Deus. Não para crer um Deus genérico, mas no Deus triuno, no Deus verdadeiro. Então, por mais sofisticado que pareça ser o pós-modernismo, com as suas relativizações, por mais impressionante, que seja a teoria da evolução, por exemplo, tida como certo nas escolas, ensina como se fosse certo, A teoria virou ciência. Por mais tentador que seja o existencialismo, deixa a vida me levar, Por mais tentador que seja, ou por mais utópico que seja o socialismo marxista, todos estes têm falhas, todos têm inconsistências fatais. Como seres finitos, nós, caídos, somos incapazes de chegar a nós mesmos ou por nós mesmos à plena verdade.
Então o único ismo que nós seguimos é o cristianismo, é seguir a Cristo, fazer a vontade de Cristo. É preciso que Deus se revele para nós em sua palavra. O restante é coisa da cabeça do homem, esses ismos, né? Socialismo, marxismo, existencialismo, teoria da evolução, pós-modernismo, feminismo, e aí pode citar um monte, né? Continuando, irmãos. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Amém? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o objetivo do, vamos dizer, evangelismo / apologética é a salvação, é levar tudo e todos cativo a Cristo Jesus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o objetivo principal é a salvação. E as armas dessa luta, como está ali no início, não são carnais. Essa batalha é feita com a nossa pregação, essa batalha é feita com a nossa argumentação, e para isso devemos estar preparados. Como argumentar se eu não estudo? Como argumentar se eu não busco a Deus? Como pregar se eu não leio a Bíblia? Se eu não tenho versículos de cor? O soldado não pode estar despreparado para a batalha. Ele tem que vestir a sua armadura. Temos que utilizar as armas que Deus, ainda que elas sejam loucura para o mundo, mas para nós é a razão da nossa esperança. Para o mundo pode ser loucura, mas para nós não, é bem racional, é a razão da nossa esperança. Continuando um texto, tem outro texto aqui que nós queremos passar, é um texto longo, mas bem conhecido, eu vou fazer questão de ler porque é importante. Acho que todos os irmãos conhecem, mas sempre é bom ler de novo, né? Uma vez eu estava falando que eu venho aqui, não venho dar aula, né? Eu venho só trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança, né? É só lembrar aquilo que a grande maioria aqui já sabe, né? Traz a memória, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Jesus. A ira de Deus se revela, então Romanos 1, 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ninguém precisa de mais evidências que estão aí, né? Porque Deus manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, veja bem, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então Deus se percebe pela sua revelação geral, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. E aí vem as ideologias aí, né? Obscurecendo-lhes o coração insensato. Continua. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si,
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. É a perversão dos homens. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. É torpeza, é perversão mesmo, a palavra é essa. Não temos que ter milindre de falar, é torpeza, é perversão, é pecado. Recebendo a si mesma a merecida punição do seu erro, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Olha, desobedientes aos pais chegou aqui, hein? Quem tem filhos aí, né? Desobedientes aos pais. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, ou seja, eles conhecem, não está escondido, está bem claro. Até o ateu sabe. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles sabem que é errado. Eles sabem que é perversão. Eles sabem que isso é contrário à natureza. Eles sabem que Deus existe, porque a revelação geral está aí. A complexidade das coisas de Deus, eles sabem. Mas insistem no erro, sabendo que isso é passível de morte, e por isso eles estão indesculpáveis. Então, o conhecimento da revelação geral não salva. Saber que Deus está presente na natureza, mas ela serve para a condenação do homem, porque ele é indesculpável, porque Deus se apresenta nas coisas criadas, e nós vimos muito bem o que é errado, o que é perverso, o que é aberração, o que é torpeza. E não podemos concordar com isso, com o erro, com mansidão e amor. Mas com mansidão e amor, que nos leve para as cadeias, que nos leve para as masmorras, que nos deixe sem comer, que sejamos como o profeta Abacuque, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas eu não posso ficar calado e deixar de defender a minha fé. Quando vemos irmãos perseguidos mundo afora, com dificuldade de falar da palavra de Deus, mas corajosamente falando. Então, se o mundo acha a gente bonitinho, se o mundo fica sorrindo para nós, ou se as pessoas não nos afastam delas, ou não quer ser nosso amigo, está normal. Se não quer ser, está normal. Se quer ser, algo está errado contigo, meu irmão. Abre o olho. Porque o mundo não quer ouvir de Deus. O mundo não quer saber de Deus. O mundo quer perversão. E sempre foi assim, desde antes de Cristo, desde a queda, e continua nos nossos dias. Mas louvado seja Deus que nós temos Cristo, que morreu por nós e nos salvou e ressuscitou. Todo ser humano é indesculpável. O que significa indesculpável? Significa sem apologia, sem apologética, indesculpável. Todo ser humano é sem defesa. O que ele merece é a condenação. Ele está morto nos seus delitos e pecados. O que ele merece é a condenação eterna. E é assim que o apóstolo Paulo começa no capítulo 1 e vai decorrendo no capítulo 2 e 3, dizendo: não há um justo sequer, todos se desviaram, todos carecem da glória de Deus. E vai falando do homem pecador, mas ele chega no capítulo 8. No 7 ele apresenta Cristo, apresenta a dificuldade do apóstolo Paulo ali de
ao mesmo tempo servir a Cristo e ter as vontades da carne, a luta que há dentro do apóstolo Paulo, ele falando no capítulo 7 de Romanos, né? Mas ele começa o 8 falando, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação para nós. E qual é o nosso papel diante de nós não termos essa condenação que os perversos têm aqui no capítulo 1? Se não proclamar a glória de Deus, se não de defender a nossa fé, se não de nos estimularmos uns aos outros a brilhar nesse mundo tenebroso, não botar algo sobre a nossa lâmpada, mas deixar a nossa luz brilhar, botar a nossa luz sobre o monte para brilhar e iluminar esse mundo. Senão o nosso sal ser um sal que conserva, que mantém o povo de Deus firme, um sal que salga e não um sal insípido, um sal que tempera. Por isso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele deixou as coisas de lado, se tornou nova criatura, e agora o que ele faz? Ele faz para a glória de Deus. E aí passa e permeia a defesa da fé. Você não pode escutar alguém falar mal de Cristo, falar mal da fé, falar mal de Deus, falar barbaridades e perversões, sem você se manifestar com mansidão e amor. Mas ficamos calados diante das atrocidades do mundo. Que luz é essa que não brilha? Que sal é esse que não salga? Só falamos quando estamos na igreja? Ou quando estamos em comunhão com os irmãos? Não! Falemos em casa, falemos no trabalho, defendamos nossa fé. Então, muitas das vezes, para não se incomodar, presbítero Fábio, nós vemos barbaridades sendo faladas ao nosso lado, perversões e torpezas. A gente vê muito, né? Sou militar e muitos homens, né? E eu vou ficar calado? Muitas das vezes a gente não quer se aborrecer, então a gente só sai, né? Só sai, não vale a pena. Não, faça brilhar a sua luz com mansidão e amor. Os humanos, nós seres humanos, seguimos a maneira autônoma de pensar da serpente. Nós cristãos não, os seres humanos em geral. Segue a maneira de pensar da serpente, buscando servir de lei para si mesmos, investigar o mundo sem a direção da palavra de Deus. Isso resulta naturalmente em distorções da visão de mundo. Como diz o texto, inculcando por sábios, tornaram-se loucos. Ficaram presos em seus próprios raciocínios. É lógico que seguindo este mundo tenebroso, ao império das trevas, a potestade do ar, como diz lá o apóstolo Paulo, em Efésios 2. Inculcando por sábios, tornaram-se loucos. O pecado é o problema do ser humano. É o que impede de ver qual é a real... E o que impede de ver qual é o seu real problema. Por isso Deus entrega o homem a essa disposição mental reprovável. E quando nós, como razão, mostramos a esse pervertido, a esse que comete a torpeza, qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus, ele vai entender, se ele for um eleito de Deus, porque há racionalidade na exposição. Não é uma perversão maluca que nós sabemos que está errado. Isso que é irracional, isso que é maluquice, viver na perversão. Agora a palavra de Deus é a progressão, é a exposição de Deus, a revelação de Deus progressiva na história. Deixa eu ver aqui, passar aqui. Então o que tem aí em Romanos 1? Coloquei ali alguns tópicos ali, rapidamente. Ninguém é descrente por causa de falta de evidências. Evidências estão aí. É só olhar para a revelação geral de Deus, pelas coisas criadas, que nós vemos a manifestação de Deus em tudo. Então, não falta evidências de que Deus existe, que Deus é Deus. Segundo, não existe neutralidade. Nós estamos numa batalha, você está de um lado ou você está do outro. Terceiro, em todo tempo nós criamos ídolos para nós. Nós temos a tendência a criar ídolos. Quarto,
nenhum sistema humano, por mais impressionante que pareça, pode se sustentar. Ele rui. O único sistema que prevaleceu até hoje é a palavra de Deus, e vem desde a queda, desde que Moisés começou a escrever até hoje, está aí, e permanece para sempre. Os outros sistemas, ideologias, caíram por terra ao longo da história, isso é fato. Nós criamos, quinto, sistemas, ideologias, a fim de quê? Negar a Deus e viver a nossa idolatria. Para que criamos esse monte de ideologia aí? É simplesmente para negar a Deus. É isso que o ser humano quer, negar a Deus. E nós, como cristãos, muitas das vezes estamos seguindo essas ideologias, como se, batendo palma, muito bonito, muito legal. Errado! Nós temos que seguir a Cristo, não ideologias. Então essas ideologias são criadas para nos fazermos negar a Deus e viver nossa idolatria. É isso. Por último aí que eu coloquei como tópico, qualquer coisa pode funcionar como ponto de contato apologético. Se Deus criou todas as coisas, se tudo vem de Deus, qualquer assunto, qualquer momento, qualquer fato, qualquer coisa serve de contato para a gente começar a falar de Deus. Estamos falando do corpo humano? A complexidade do corpo humano só pode ser Deus que fez. Estamos falando da natureza, dos passarinhos, a beleza dos campos, foi Deus que criou. Qualquer coisa que se fale ou assunto que venha à baila pode ser ponto de contato para a defesa do Evangelho, para o evangelismo. Só não fazemos se não queremos. Esse é o fato. Estamos acomodados e não falamos, não levamos salvação para as pessoas, porque facilmente temos ponto de contato para falar. E terminando aqui, irmãos, eu vou falar rapidamente em existem mais, né? 4 metodologias de defesa da fé. Só para a gente, na realidade as 4 são importantes, mas a gente vai ver que a última é que nós adotamos, mas na realidade a defesa da fé permeia essas 4 metodologias. Nós temos a apologética clássica, né? A apologética clássica começou ali no século 13º, mais ou menos ali com 12º ou 13º, não estou lembrado agora, com Tomás de Aquino. Então ele começou ali a escrever a sua suma teológica, né? E tentando explicar Deus através da razão, ou tentando explicar Deus através das coisas criadas. É uma teologia natural. Ele pegou a revelação geral de Deus e tentou explicar Deus por meio da teologia natural. É uma forma? Nós podemos mostrar a evidência, mas Deus se mostra mesmo, não é na natureza somente, mas na sua palavra, Então, o que nós concluímos, a última frasezinha que eu botei lá, essa metodologia acaba apresentando um Deus genérico. E nós não temos um Deus genérico, nós temos um Deus vivo, um Deus triuno, um Deus verdadeiro, e não um Deus genérico. Mas essa metodologia foi usada durante muito tempo, inclusive depois da Reforma Protestante, continuou a usar a defesa da fé, usando aí a revelação geral de Deus. Mas aí foram surgindo outras formas de defesa, não que pessoas não tenham usado outras formas, mas essa que vigorava assim como institucional, vamos dizer assim. Temos a apologética evidencialista, ou seja, a ciência tem que mostrar as coisas e mostrar nas evidências algo arqueológico, algo científico, algo evidente, algo na história, contexto histórico, para tentar mostrar. Inclusive eu li um livro agora recente, ou melhor, parte de um dos livros do Flávio Joséfo. Ele fala, e a Arca de Noé, falando da Arca de Noé, ainda se pode ver na região, ele falava na região, agora eu não lembro, que é lá na Armênia. Hoje na Armênia, lógico que não está mais lá, mas naquele tempo, no tempo de Jesus, Flávio José falava que se observava num monte lá na Armênia os escombros da Arca de Noé. Olha só, um registro histórico, né? E as pessoas não sabem disso, né? Eu achei interessante quando eu estava lendo um dos livros lá do Flávio Joséfo. A apologética evidencialista, ela tenta mostrar na natureza, as evidências da ciência,
que Deus é Deus, mas o que falta ao descrente é avaliar as evidências de maneira justa e honesta. Não adianta a gente falar em evidências e o descrente ele vai ficar, não, isso aí eu não acredito nisso não. Tu vai mostrar a ciência e ele não vai acreditar. Então ele é importante, mas não resolveu o problema da defesa da fé. Nós temos aqui também a epistemologia reformada. Esse está mais no campo científico acadêmico, porque no campo científico acadêmico ele quer botar como a base do conhecimento só o que a ciência prova. E a gente sabe que não é assim que funciona. A base do conhecimento tem que ser a palavra de Deus. É isso que essas pessoas que defendem essa metodologia falam. Ó, está tudo errado, a base de tudo é a palavra de Deus. A partir da palavra de Deus nós construímos a ciência. Interessante a forma de pensar e é como eles abordam no meio acadêmico. E por último, e é o que nós usamos e devemos trabalhar mais, mas que não permeia as outras formas metodológicas, é a apologética pressuposicional. Por que pressuposicional? Primeira coisa é o seguinte, nós partimos da pressuposição que Deus existe e não negociamos isso. Então nós não vamos ter que explicar a existência de Deus. Não, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ninguém está querendo explicar Deus, Presbítero Fábio. Ele já começa falando, Deus criou os céus e a terra. Em nenhum momento a palavra de Deus tenta explicar se Deus existe ou não existe. Ele já passa da pressuposição que todos já conhecem, já sabem, porque ele está revelado na natureza. Então partimos do princípio da pressuposição que Deus existe e que ele se manifestou na sua revelação especial, que é a palavra dele, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. E a partir disso aí, nós começamos a construir um conhecimento. Então nós temos que sondar as pessoas, ver aonde ele está falhando no conhecimento que ele tem e preencher as lacunas desse quebra-cabeça para poder levar ele cativo à obediência a Cristo. É isso. Então, se eu vou abordar um muçulmano, é diferente de abordar um católico, é diferente de abordar um ateu. Eu vou saber como ele pensa e vou tentar montar o quebra-cabeça. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo fez em Atos 17. Os pós-reformadores, com os puritanos, mas ela só se deu mesmo na Holanda com Herman Bavinck, que nós conhecemos bem, né? A dogmática reformada, 3 livrões que trata da teologia sistemática exaustivamente. Então quem não tem, seria interessante ter, porque é muito boa. Ou também podemos ler aquele livro do Herman Bavinck, que é As Maravilhas de Deus, que dá uma resumida em tudo ali e fala toda a revelação resumida. Abraham Kuyper também, Van Til. E no século XX, início do século XX, Cornelius Van Til sistematizou essa forma de defesa da fé, como nós falamos aqui, de preencher o quebra-cabeça, fazer abordagens distintas, mas com a pressuposição que Deus existe e que a palavra de Deus é a manifestação de Deus para o homem. E a partir daí nós começamos a conversar. A partir desse ponto nós começamos a conversar. Essa é a apologética pressuposicional. Então, o apologeta tem por objetivo desvendar as bases do pensamento do descrente e argumentar que apenas apoiando-se no Deus Trino é possível argumentar, pois nele nos movemos e existimos. É o que o apóstolo Paulo declarou lá em Atos 17, porque nele nos movemos e existimos. Ele argumenta pela impossibilidade do contrário, mostrando que a cosmovisão cristã é o que explica corretamente todas as áreas da vida, todas. O apologeta busca ponto de contato com o descrente, corrigindo as peças errôneas do quebra-cabeça, suprindo as peças que faltam e mostrando ao descrente que a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica é que oferece a figura perfeita e racional que se encaixa
com a vida que nós vivemos. Essa é a ideia da metodologia pressuposicional. Amém, irmãos? Então é isso, nossa hora chegou. E como conclusão, não fui passando, né? Como conclusão, escrevi aqui um pequeno texto, ó. Deus tem utilizado e utiliza mesmo metodologias inconsistentes com a Bíblia para converter pecadores. Deus, em sua soberania, pode utilizar maus pregadores, mensagens incompletas e mesmo com erros. Ele o faz por seu poder e misericórdia. Mas não é desculpa ou não é excusa para o fato de termos de buscar a maior fidelidade e consistência bíblica possível. Nós temos que estudar, irmãos. É lógico, se você não estudou o suficiente, fale, defenda. Você pode cometer um erro, pode cometer alguma coisa ali, uma falha, mas você vai corrigindo, vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai tendo dúvida, vai tirando suas dúvidas, vai lendo. Mas não deixe de falar. Não se preocupe se vai cometer um errinho ou outro, não se preocupe com isso. Nós temos que falar porque Deus vai te usar com o que você sabe. Com o que você sabe, Deus vai te usar. E por último, botei ali o texto de Lucas 16, 19 a 31. Esse texto aí, irmãos, as pessoas vão pensar assim, por que botou esse texto aqui? Não tem nada a ver com o que está falando. Mas é o seguinte, ali conta a história do Lázaro e o homem rico, né? Aí lembra, aí o Lázaro morreu, o Lázaro comia das migalhas, né, da mesa. O homem rico faleceu, Lázaro também, e ele pediu para que Lázaro viesse molhar a boca dele, que estava... Lembra disso aí? Lembra dessa passagem? Mas o mais importante é que lá no finalzinho ele fala assim, olha, ele pediu para que fosse lá, os mortos fossem lá avisar para os pais dele, para os parentes deles que, aqui é ruim, né? Avisa lá porque para eles ir para o céu, né? Aí ele falou assim, Deus respondeu para ele, nós mandamos Moisés e eles não escutaram. Nós mandamos os profetas e eles não escutaram. E agora eu acrescento, Deus mandou Jesus e eles não escutaram. Deus mandou a sua igreja e eles não escutaram. Então não se preocupe com a rejeição. Porque a realidade é que a rejeição vai ser sempre muito maior do que a aceitação. Muito maior. Você vai falar para 100, para 200, para 300, às vezes uma pessoa vai escutar. Mas não perca a fé, não perca a vontade, não perca o seu propósito, não perca o seu foco. Fale. Porque você é a voz agora que Deus mandou. Não tem mais Moisés aqui para falar, senão pela palavra. Não tem mais profeta aqui, Alexandre, para falar, senão pela palavra. Então Deus quer que você vá e fale. Você é o profeta de Deus agora. Você que tem que falar por meio das Escrituras. Vai e fale. Agora, se prepara que a rejeição é certa. A rejeição é certa. Irmão Eloy quer falar aqui. Deixa eu procurar aqui o microfone. Está aqui. Homens vocacionados por Deus. São os profetas, os pastores, os teólogos, são esses profetas nossos de hoje. Desculpa, irmão Eloy, mas acabei não entendendo o que você falou. Isso. Os profetas são os teólogos, pastores e professores. É isso aí. É isso aí. Luciano, aqui. Fala, meu querido Major Siqueira. É só uma colocação que, aproveitando a sua palavra aqui, que a gente tem que falar, né? A gente tem que se posicionar. E é só uma colocação, e eu queria trazer isso para os irmãos. Uma coisa que eu vejo que é falho, né? Não só aqui, mas em várias igrejas evangélicas, se não quase que todas, porque isso aconteceu lá na minha igreja que eu frequentava, e a gente tem o costume de achar que a gente está criando as crianças na igreja, está criando os jovens, adolescentes na igreja, e a gente acha que por estar criando eles na igreja,
eles vão estar firmes na fé para o resto da vida deles. Não é assim que as coisas funcionam. A gente vê isso claramente. Então, o que eu já defendi lá na minha igreja, quando eu frequentava lá em Varginha, no sul de Minas, e eu já defendi aqui também, já conversei com alguns presbíteros, com o Fábio, com o pastor Mateus, já falei com alguns presbíteros aqui, que nós temos que preparar os nossos jovens, desde a adolescência, para enfrentar as universidades. Que nós temos que estar prontos para defender, eles têm que estar prontos para defender a fé deles. E eles chegam nas universidades, eles assim, chegam lá com o copo vazio, né? É uma esponja que está ali para receber. Eles são ansiosos para defender, para poder, vamos falar, defender, para poder serem, né, algum profissional. Eles querem entrar na faculdade de medicina, eles querem ser médicos, eles querem defender o futuro deles ali. E eles chegam ali como uma esponja, vão absorver tudo que o professor comunista vai falar para ele lá. E ele vai estar chegando de copinho vazio lá, e a igreja não preparou ele para ele poder se defender. E ele vai chegar lá e vai se desviar. Lá na minha igreja, 4 que a gente viu crescer na igreja, aquele adolescente super amoroso, cantando na frente, louvando a Deus, foi para a universidade, em média 6 meses. Em média 6 meses, já volta falando que religião é ópio, é utopia, religião é para a classe dominante manter o povo no cabresto. Assim, é o que é a teologia, é o marxismo cultural. Então nós temos que, nas nossas igrejas, e eu falo assim, eu me senti no coração de falar aqui, para nós aqui, como tios, como pais, né, preparar os nossos adolescentes, nossos jovens, para o que eles vão enfrentar lá fora. Verdade. Porque isso acaba realmente destruindo a igreja, viu? Acaba não tendo sequência. Nós aqui estamos aqui, e os nossos filhos e netos, sobrinhos. É por isso que nós temos que cuidar com os lobos em pele de cordeiro, né? Inclusive dentro das igrejas, né? Porque, veja bem, é notório que o comunismo perseguiu os cristãos desde sempre, né? Desde a época que surgiu lá, quando Marx falou que a religião é o ópio do povo, e assim com Lenin, né? E foi por diante as perseguições, as mortes na China, na antiga União Soviética, países como Nicarágua, vendo hoje na Venezuela, as atrocidades que acontecem no curso dessa ideologia nefasta. Mas qualquer outra ideologia segue o mesmo caminho, ou qualquer outro tipo de religião. A gente viu também os muçulmanos fazendo as atrocidades, né? E vimos também os cristãos fazendo, às vezes, quando resolveu fazer a Inquisição, ou até mesmo, né, querendo tomar Jerusalém nas cruzadas, tentando impor a força. Nós vemos no Reino Unido os católicos contra protestantes, né, e o grupo terrorista IRA que tem lá. Nós vemos na história da Reforma Protestante o confronto entre a Igreja Católica e aqueles que protestavam, e por várias vezes, inclusive Zwinglio, que nós somos um dos nossos principais reformadores, morreu combatendo. Lá no passado a gente vê Agostinho, irmão, Agostinho que pregava a paz, e quando os bárbaros começaram a chegar e tomar o Império Romano e impor as suas religiões pagãs, Agostinho falou, não, nós temos que usar a força também. Aí naquela hora ele falou, não, a força nessa hora tem que ser usada. Quando nós vimos lá Lutero não era a favor do combate, da força, mas como os protestantes anabatistas começaram a impor radicalizações e heresias ditas protestantes, fugindo da palavra tanto quanto os católicos, e usando a força e matando crianças, Lutero falou, não, agora o Estado tem que intervir, agora há necessidade do uso da força, a gente não pode permitir atrocidades. Então é isso, nós temos que estar combatendo o tempo todo, normalmente no campo das ideias, no campos acadêmicos, essas perversões, essas ideologias nefastas, mas também temos que, às vezes, muitas das vezes, é a força que vai dizer, porque nós não podemos permitir
permitir que o mal domine. É como se o mal está entrando na tua casa, né? Ele está entrando na tua casa, ele vai matar a tua esposa, vai matar os teus filhos, vai te matar. Ah, não, paz e amor. Não, não existe. Quando Deus fala, desculpa, eu gosto de falar sobre esse tema, é um tema que eu gosto, porque é um tema bem militar, né? Quando Deus fala, não matarás, ele não fala não matarás, ele fala não assassinarás, porque na própria lei do Antigo Testamento existia a pena de morte, apedrejamento da mulher adúltera, como nós vimos depois lá em Jesus, né? Tinha pena de morte. Então esse não matarás era não assassinarás, mas o Estado pode pôr, e as leis, as instituições podem impor a pena de morte, e por que não? Então é não assassinarás. Então muitas das vezes, quando as coisas estão fugindo do controle, indo para um caminho muito ruim, então tem que ter uma intervenção. Agostinho aprovou isso aí, quando os bárbaros vinham. Zwinglio lutou contra a igreja que tentava impor lá na Suíça, naquela região mesmo Suíça, meio Alemanha, ali naquela região ali, perto de Genebra. E Lutero falou, não podemos deixar os próprios protestantes anabatistas fazerem essas barbaridades. Entendeu? E assim é a nossa história. Mas até onde é o limite de sair, né, do equilíbrio, da mansidão e do temor e do amor que nós falamos, até onde a passada pode ser maior ou menor, até onde Deus quer que nós andemos, é difícil. Enquanto Deus não fala, nós vamos fazendo conforme a vontade dele, tentando proteger a mente dos nossos filhos, né? Tentando proteger a mente da nossa igreja e os corações da nossa igreja. Mas o fato é que, como eu falei aqui, a apologética tem que ser feita dentro de casa, dentro da igreja, irmão, porque isso aí está permeando tudo. Teologia liberal, absurdo, né? Uma teologia do misticismo, coisas assim terríveis. Tá certo? Então, nós temos que defender realmente a nossa fé como ensinado por Deus. E, infelizmente, a gente sabe que é forte falsas doutrinas adentrando dentro da igreja. Por meio de quem? Por meio da televisão? Não. Por meio de pessoas que vêm aqui e trazem isso. E estão entrando e sentam aqui nos bancos. Então, nós temos que ter forte, temos que eleger os presbíteros certos, como nossa igreja tem um excelente conselho. Trazer pastores verdadeiros, pastores bem formados, bem treinados, que pregam pela exposição bíblica, a palavra verdadeira de Deus. Isso a igreja tem que fazer. Se a igreja traz um camarada que vai vir aqui para frente para falar de autoajuda, né? Ou falar de teologia liberal, falar um monte de besteira, que tem um monte aí, irmãos. Eu passei por várias igrejas presbiterianas. E sentei em aulas com professores, teólogos, pastores formados na igreja presbiteriana, doutores, falando assim, ó, não, o mal não existe, não, demônio é coisa do homem. Então a Bíblia está falando, está mentindo? As forças espirituais do mais é a coisa do coração, não, ele inventa para poder justificar as suas fraquezas, desse jeito. Ou seja, mentiras de Satanás, sutilezas, coisas absurdas que minam a nossa... Deixa eu tirar o óculos que só me atrapalhando. Que minam a igreja, minam lá, afasta as pessoas de Deus, traz medo para nós, traz ansiedade para nós. Então nós temos que ter um conselho forte, um conselho preparado, pastores preparados. É por isso que a igreja presbiteriana separou os seus seminários e não quis ter reconhecimento do MEC, ele não quer que os seus pastores estudem essas filosofias. Não, primeiro eles se capacitam na palavra de Deus, depois pode estudar as outras filosofias, que aí ele vai ter capacidade de interpretação crítica. Não estudar as filosofias, ter uma mente invertida e depois tentar encaixar a palavra de Deus, depois que a mente do camarada já está toda torta e envesada. Não, primeiro vamos aprender a palavra de Deus, porque essas doutrinas são totalmente envesadas, só falam besteira, né? Não falam besteira. É isso, irmãos. Então é fácil quando a gente vê uma ideologia fazendo apologia ao crime, como eu falei aqui, uma ideologia fazendo apologia à ideologia de gênero, ou coisas absurdas como essa que tem uns montes aí, é só ligar a televisão e escutar na rádio, ou na internet. E tem muitos cristãos, muitos, mas muitos mesmo, que defendem isso aí.
Nós, Igreja Presbiteriana, não aceitamos isso. E tem lá um artigo lá do Supremo Concílio, bem claro. Somos contra o comunismo, contra o socialismo, contra a ideologia de gênero, contra todas essas coisas ruins que estão aí. Nós, Igreja Presbiteriana, não concordamos com isso. E quem não concorda com isso está no lugar errado. Vai lá para procura outro lugar. É isso. Nós aqui cremos em Deus, seguimos a Deus verdadeiro. E é a palavra de Deus, não uma doutrina que vai contra a palavra de Deus, defendendo o homossexualismo, defendendo o crime, defendendo a perversão das mentes da nossa igreja. Não. Desde lá da década de 50, que a igreja presbiteriana, já lá nos Estados Unidos, já defendia isso. Nós herdamos isso. O combate ao comunismo. Só que agora ele se apresenta mascarado, né, de forma diferente, né? Não é mais aquela luta do proletariado, agora é diferente. Mas isso aí é outro assunto, vamos para frente, né?